Eu vou estar continuando aqui, tá? O primeiro, tá, gente? Falando sobre quando ele estava apalpando, né? Que o vídeo, ele deu um apagão. Então, vamos continuar aqui. E disse Isaac, porque ele já estava desconfiado. Ele já estava desconfiado porque, primeiro, o filho caçou rápido. Pegou uma caça rápida e caça demora, né? E agora, ele falou, aí disse Isaac, chega-te agora para que te apalpe, meu filho. Se és meu filho Esaú mesmo ou não. Quer dizer, ele nem fala se é meu filho Esaú ou Jacó. Ele nem fala. Ele só fala assim, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então, se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó. Olha só, gente. Que tremendo, né? Ele estava cego. E qual o pai que não conhece seu filho? Qual o pai que não conhece seu filho? E ele fala, a voz é de Jacó. Porém, as mãos são as mãos de Esaú. Ou seja, por ele ser cego, não enxergava, a mãe havia colocado aquela pele de cabrito, né, no jovem, cobriu o pescoço, conforme eu havia falado já no outro vídeo, cobriu o pescoço e as mãos, e ali sendo, e assim sendo, ele estava cabeludo, estava cabeludo. E ali ele fala, e não, cadê? Porém, as mãos são as mãos de Esaú, porque estava cabeludo. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Gente, ele disse, és tu meu filho Esaú? Não, ele pergunta, porque ele estava desconfiado, ele já vinha desconfiando, porque a caça foi pega muito rápido, a voz estava meio estranha, a voz era de Jacó, ele estava desconfiado que não era Esaú. Ele disse, és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Amados, eu vou dar uma paradinha aqui, olha, entre esse trecho aqui da desconfiança do pai, que vocês observam que a mãe estava enganando o pai, induziu o filho, Jacó, a enganar o pai, para pegar a bênção, a primogenitura do irmão mais velho. Mas, amados, pai é pai. O homem da casa vai ser sempre o homem da casa. O homem da casa que mantém o estatuto de respeito pela sua família, ele tem moral, Deus não deixa ele enganado, tá? Aqui desde o começo já havia desconfiança. Desde o começo ele estava desconfiado. E desde o começo, quando ele fazia perguntas, Jacó, que estava enganando o pai, amando da mãe, ele teve aqui condições, devido às perguntas que o pai fazia de desconfiança, ele teve meio de voltar atrás, ele teve meio de se arrepender. Ele teve meio, porque aqui ele não era mais criança, ele já era um homem formado. Ele teve meio de se arrepender, poxa, eu tô aqui, poxa, enganando meu pai, passando por cima das leis de Deus, do estatuto que manda as leis de Deus. Ali ele violou o estatuto das leis de Deus. A mãe dele induziu ele a violar o estatuto, né? E aqui, e diz assim, ó, então, quando ele perguntou mais uma vez, e ele disse, eu sou, ele confirmando uma mentira. Ele confirmando a mentira. Então disse, faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegando-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaac, seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes
e abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus... Aí ele começa a abençoar, falar palavras de bênção. Assim te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto. Sirva-te povos e nações se encurvem-se a ti, e sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem-se a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Gente, é muito triste. Eu vou dar um salto. Aqui, porque esse aqui eu já gravei vídeo, mas eu vou dar um salto aqui. E quando eu ler essa passagem aqui, ó, quando ele... Aí aqui, Esaú chega da caça, muito triste. E disse-lhe a Isaque, seu pai: Quem és tu? Porque aqui Esaú chega da caça e traz o guisado. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque, de um estremecimento muito grande, e disse, ou seja, né? Ele já estava de idade, ele se estremeceu, porque ele tinha acabado de abençoar o seu filho, o Isaque. Ué, e quem é aquele que ele abençoou então? Entenderam a gravidade da situação? Como que pais podem, sabe, achando que está fazendo um bem para o filho, pode fazer um mal muito grande, que isso vai repercutir para o resto da vida dele. E ele aqui, ele fala: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu vieste, e abençoei-o. Também será bendito. E ele faz, deixa eu ler de novo aqui. Então estremeceu Isaque, deu um estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu vieste, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a sua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou, e a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois agora a ti, meu filho? Ele pergunta para o filho, né? Porque ele já tinha abençoado o primogênito, que era a lei de Deus, né? É o estatuto de Deus. E ele fala: Que te farei, pois agora a ti, meu filho? E diz Esaú a teu pai. E o triste, gente, que eu acho dessa passagem, o mais triste que eu acho, é que ele fala, aqui ele pergunta para o pai: Não foi o seu... Aqui ele fala, não reservaste, aqui no 36, versículo 36, ele fala assim: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? É uma pergunta. Tá vendo aqui? Não reservaste para mim bênção alguma? E o pai responde, né, que ele já tinha abençoado o filho que é da promessa, que supostamente era o primogênito. E disse Esaú a teu pai: Tens uma só bênção. Ele fala, o 38. E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou.
Gente, é muito triste, porque aqui é uma exclamação. Ele perguntando para o pai, né? Tipo assim, eu vejo essas perguntas que ele faz ao pai, né? Implorando ao pai: Pai, abençoa-me a mim. Não sobrou nenhuma bênção para mim, meu pai. Abençoa-me, meu pai. Pai, porque os filhos antigamente os filhos eram muito obedientes a seus pais e sabia, gente, até hoje, os pais aí têm o poder e autoridade para abençoar os filhos, tá? Diante de Deus. A boca dos pais, quando o filho fala, abençoa meu pai. Quando o pai responde, Deus te abençoe, realmente o filho recebe a bênção. Quando o pai fala, Deus te abençoe, realmente os filhos são abençoados. Agora, quando os filhos são negligentes, são respondão, rebelde, viu? Não são abençoados. Eles recebem algumas bênçãos, entre aspas, mas eles sofrem muito. Filhos rebeldes, filhos que são desobedientes, sofrem muito. Porque eles são rebeldes, sabe, diante de Deus, quando eles desobedecem seus pais e ficam embaixo de muitas maldições. E é por isso que esse jovem aqui, ele chora pedindo ao pai se não sobrou nenhuma bênção. Ele disse ao seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou a sua voz e chorou. É muito triste, né, amados? É muito triste essa passagem aqui. Eu tenho ela com uma tristeza muito grande, né? Por quê? Porque uma mãe, ela intervém na bênção de um filho para abençoar o outro. Ela tira a bênção de um filho para abençoar um outro filho. Poderia dividir essa bênção. Poderia, e quantas coisas, né? No dia de hoje, as mães intervêm, as mães se metem, né? Quando não era para elas se meterem, quando não era para elas fazerem, e elas vão e se metem naquilo que não é para se meter. Ao invés dela ajudar, atrapalha. Não é isso que tem acontecido? É o que tem acontecido ultimamente, né? As atitudes dos pais vão refletir no futuro dos filhos, viu? É um perigo. Essa história é muito triste e essa história está se repetindo nos dias de hoje. Em pleno século XXI, essa história está se repetindo, infelizmente. E essa é uma mensagem que eu gostaria de estar passando para vocês, para que vocês, pais, mães, filhos, está falando para os pais, está falando para os filhos também. Porque tem filhos, né? E tem filhos obedientes, tem filhos desobedientes. Então precisa os filhos ser amigos dos seus pais. Precisa os pais serem amigos dos seus filhos. E precisa os pais serem sensatos na divisão de bens. Porque aqui está falando sobre bênçãos, né? Mas não só bênçãos espirituais, mas materiais também. Porque aqui ele fala, né? Isaac, ele abençoou o seu filho num todo. Ele abençoou o filho dele em todas as áreas. Não foi só uma área só espiritual, foi em todas as áreas. Ele falou: filho, agora tu te vai bens. Quando entrar, tu saíres, no que tu colocar a mão será abençoado, se multiplicará, a bênção chegará até ti. Ele estava o quê? Determinando a bênção sobre a vida daquele filho tão amado, né? Tão obediente, né? Mas a mãe tirou a bênção, a oportunidade do filho receber as bênçãos, aquele filho tão dedicado, tão amoroso, tão querido, tão obediente. A mãe tirou a bênção dele para dar para um filho rebelde, desobediente. Jacó, mesmo sendo o mais novo, ele ainda tentou questionar com a mãe, para que a mãe, né, falando: mãe, mas pode acontecer. Mas ela: não, me obedece. Ela foi até as últimas consequências. Mais para frente, vocês vão observar qual foi o fruto dessa inconsequência dessa mãe. Porque Jacó, quando vai vivendo a sua vida lá na frente,
A consequência que ocorreu é dele arrumar inimizade com o irmão, porque o irmão descobre, né, que ele foi abençoado no lugar dele. Ou seja, essa mãe causou ira, discórdia entre um irmão e o outro, a ponto de se matarem. E um queria matar o outro realmente, mas Deus, pela tua infinita misericórdia, Deus interveio. Deus interveio. Sabe, se vocês for pegar lá a palavra e dar continuidade, é para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês for pegar os capítulos, forem lendo mais para frente, vocês vão observar que Deus interveio para que não viesse ter derramamento de sangue. Por quê? Porque um estava contra o outro, queria matar o outro por causa disso. Mas Deus não permitiu. Mas Jacó pagou o preço dele. Por quê? Jacó, na sua caminhada, o próprio sogro dele enganou ele também. Porque ele enganou e começou também a ser enganado. E a Bíblia diz que é enganando, os enganadores é assim, é enganando e sendo também enganados. Porque a Bíblia diz o quê? Que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, somente só até aqui. Fique com essa palavra, medite nessa mensagem. É para o meu coração, é para o teu coração, é para o nosso coração. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém?